Pai do Senhor, boa noite a todos. Pai do Senhor. Boa noite, irmão Fausto. Boa noite. Já começou a gravação? Pronto. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um culto aqui da nossa FLAM. Com muita alegria e satisfação, né, que estamos, nossa turma aqui do quinto semestre topou o desafio, né, de estar organizando esse culto para podermos estar aprendendo mais do Senhor, mas também cultuando o nosso Deus juntos durante esse momento de preparo que temos nos preparado aqui no curso de teologia. Eu queria iniciar lendo o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Se vocês puderem abrir, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu vou ler em duas versões, a Almeida Corrigida e Fiel, e depois vou ler na nova linguagem de hoje. Fala assim: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Na tradução de hoje, ela fala assim, no versículo 17: e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É o que buscamos aqui. Eu acredito que é o intuito de todos, é a gente conhecer muito mais da palavra de Deus, que é completamente inspirada por Ele, para que a gente esteja preparados para instruir, repreender, corrigir, né? E para ensinar aquelas pessoas a quem Deus tem confiado a obra a gente. Amém? Eu gostaria de estar orando para a gente poder iniciar. Eu vou pedir a Adriana, você pode fazer essa oração, Adriana, por favor? Claro. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela tua doce presença. Obrigado, Senhor, porque podemos ter o privilégio de ter esse momento de culto. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa completamente o nosso coração, a nossa mente, e que possamos, Senhor, te adorar, ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra. Abençoa de modo especial o Felipe, que está conduzindo esse culto. Abençoa de modo especial também o Murilo, que vai trazer a mensagem, o Fausto, que vai dar o testemunho. E todas as coisas que acontecerem, Senhor, sejam para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de estar convidando o irmão Fausto. O irmão Fausto também é aluno do quinto semestre, não é isso, Fausto? Também é aluno do quinto semestre. Sim, A gente convidou é ele, isso né, mesmo. para trazer um testemunho e vamos ficar atentos, ouvir, para que a gente possa também aprender com os desafios e os acontecimentos que Deus tem tratado na vida do irmão Fausto também. Fica à Amém. vontade, meu irmão. Amém. Obrigado. No final do ano passado, né, depois de quase 30 dias internada, a minha mãe ela veio a falecer, né? Como ela já estava num processo assim, né, 92 anos, e na semana anterior que ela faleceu, eu moro, a cidade onde eu moro, lá da casa do meu pai, é em torno de 300 quilômetros, né? Eles moram em Goiânia. E eu, assim, eu por ser autônomo, eu sempre que tenho oportunidade eu vou. Aí eu fui no final de semana e voltei na segunda. E na segunda, quando eu voltei, eu passei no hospital e para saber como é que ela estava, conversei lá com ela e tal, ela estava bem.
e eu senti de fazer o apelo para minha mãe, né? Meus pais não são cristãos, do lado da minha família só eu que sou, né? Eu fiz o apelo para ela, conversei com ela e ela aceitou o Senhor Jesus, né? Assim, uma coisa, a minha mãe ter a oportunidade de se converter ali no leito, né? Então eu já fui bem reconfortado, eu voltei para casa, né? Não ia ficar a semana toda lá em Goiânia, não. E quando foi no final de semana seguinte, ela veio a óbito, né? E eu voltei lá para Goiânia para poder participar do sepultamento. E nesse sepultamento também, eu ainda tive mais uma oportunidade de glorificar o Senhor, porque o meu pai pediu para mim, ele é assim, o jeito dele, né? Ele falou assim, filho, faz uma prece aí por nós, né? É o jeito dele falar e tal, né? Eu falei, não, pai, vamos orar, sim, vamos, né? Aí eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para aquelas pessoas que estavam ali também, né? A boa parte não é cristã, né? Tinha amigos, tinha vários parentes, né? E eu pude trazer uma palavra e assim, depois eu vi alguns comentários, né, de, dos meus irmãos e também de amigos, né, que ficaram bem tocados com aquela palavra que eu levei ali para eles. Então eu creio assim que nosso Deus ele trabalha com propósito, né? Nada é por acaso, nada é sem sentido. E eu pude perceber que o Senhor me preparou uma condição toda especial, além da salvação da minha mãe, e eu creio que outros também foram tocados ali. O Espírito Santo me levou a dar uma mensagem fúnebre, né, a respeito daquela passagem lá de Provérbios, não. Eu me esqueci agora, né? Que melhor é ir um luto, uma casa de luto, do que ir a uma casa que tem festa, né? Então, eu creio que pessoas foram tocadas ali naquele momento e, com certeza, o agir de Deus na vida daquelas pessoas vai render frutos para o reino. Esse é o testemunho que eu queria passar para os irmãos, que além de ter feito o apelo para minha mãe, eu ainda tive a oportunidade de celebrar um culto fúnebre, né? Assim, as pessoas podem falar assim, mas só o fato dela já estar com o Senhor já não, né, já é motivo de nós nos alegrarmos, porque eu tenho a certeza que eu vou me reunir com ela e vou me reunir com meu pai e com os meus irmãos também e com os amigos também que eu tive a oportunidade de falar, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, o testemunho que eu queria deixar para a edificação dos irmãos, né? E que os irmãos continuem, né? Tudo é para a glória do Senhor. Então, tudo tem um propósito, nada na nossa vida é por acaso, né? E o Senhor, se aprover a Ele continuar me usando, né? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém, amém. É engraçado como as coisas acontecem e nós, como cristãos, como homens de Deus, como chamados por Cristo, a gente tem que estar preparado para levar a palavra dele até em momentos difíceis, né, Fausto? Com certeza a felicidade existe pelo fato de sua mãe ter aceito a Cristo, né? Mas também existia um momento de dor, de saudade, e aprove ao Senhor levantar, né, você ali naquele momento para trazer uma palavra de conforto à sua família. Eu tô com 38 anos, ainda tô um pouquinho novo, mas cada vez mais a gente vai participando de mais momentos como esse, que não é tão comum quando a gente é novo, né? E a gente tem que estar preparado até no momento de angústia, de dor. E que Deus continue cuidando do teu ministério, cuidando da tua vida, te dando sabedoria. Amém. Né? E um detalhe também,
Meu pai e minha mãe fizeram 65 anos de casado. Eu já tenho 42 anos de casado. Então, assim, toda vez que meu pai se refere à minha mãe, a gente vê o amor, a gente vê a consideração, o respeito, porque um casal viver casado 65 anos, né? Para mim é motivo de muito orgulho, né? Eu, Com certeza é, né? E é o objetivo da gente. Eu já não sei nem como é que eu vou chegar nos 65 anos, mas se eu chegar de casado, então eu tô feliz demais. Mas bênção demais ouvir seu testemunho. Obrigado pela sua participação, meu irmão. A gente precisa de momentos como esse, né, para a gente se inspirar também e, e ser inspirado mesmo. É o que eu falei um pouquinho no início. A gente tem que estar preparado em servir, a gente tem que estar preparado para essa mensagem, né? E nesses momentos é que Deus vai nos usar e com certeza a boa obra o Espírito Santo vai completar na vida da tua família, né? A gente crê nisso, né? No nome de Jesus. Queria estar convidando agora o Murilo Gregório, também é aluno do quinto semestre, que vai trazer uma mensagem para nós. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite. Eu queria estar orando antes por você. Pai amado, querido Deus, Senhor, obrigado, Pai, por toda a condução desse culto, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue agindo através da boca do Murilo, Pai. Pai, que o Senhor coloque de forma clara através dele a mensagem que o Senhor quer que a gente reflita, que o Senhor quer falar a nós, ao que o Senhor quer nos conduzir, Pai, nesse momento, Deus. Pai, que tudo que venha acontecer continue sendo do agir do Espírito Santo, que ele fale palavras que venham do reino, que venham do alto, e que a gente possa crescer juntos, Pai. Em nome de Jesus, é o que te peço e te agradeço. Amém. 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 Boa noite a todos. A paz do Senhor. É um prazer, um privilégio estar aqui e todos nós aqui na condição de alunos e para sempre seremos alunos, sempre aprendendo uns com os outros. E a caminhada cristã, a caminhada de fé, aprendendo uns com os outros, exercendo o perdão, a paciência, amando. E então é um privilégio estar aqui, fazer parte deste grupo, desta faculdade, e que o Senhor continue te abençoando, desde aquele que entrou esse semestre ao que está saindo, que todos nós sejamos instrumentos do Senhor a partir daquilo que nós aprendemos e ouvimos. Falei com a Adriana agora há pouco, dá nervoso, né? Dá um friozinho na barriga, que bom que dá, isso significa a responsabilidade e o temor que nós temos diante de um Deus santo e diante da nossa pequenez. O Vitor Fontana, ele fez um post esses dias, não sei se alguém viu, perguntaram para ele assim, Vitor, quero iniciar um canal de teologia, como fazer e tal? Aí ele respondeu assim, se você acha que você sabe tudo de teologia, não comece. Se você acha que você não sabe, então comece o canal. Então, é por aí, né? Deus é infinito e nós sabemos um pouco sobre Deus, aquilo que ele nos deixou nas Escrituras. Então, eu pensei um pouco que falar para um grupo estudioso e Deus me levou numa reflexão muito profunda, porém muito simples. Está em Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipos, capítulo 2, para quem for abrir. Nós vamos fazer uma leitura bem rápida, né? Vai ser uma reflexão bem breve, que o Senhor fale aos nossos corações. Versículo 1 diz assim, se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo.
Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas no céu e as coisas na terra e as coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Somente até aí, nós estamos numa semana de Páscoa, né? E talvez esse tema esteja muito em alta, a encarnação e a ressurreição. Paulo, ele escreve aos Filipos essa carta. E a igreja de Filipenses era uma igreja estruturada, era uma igreja que apoiava Paulo em suas viagens missionárias, era uma igreja que, de certa forma, tinha um conhecimento, mas passava por um período que ela sofria com alguns pontos de relacionamento, de desunião. Depois, é muito interessante você olhar sobre esse ponto, depois volte e leia o capítulo 1, ali tinha alguns casos de ambição pessoal, conflitos internos, e Paulo, ele se vale de uma teologia que, para a cristologia, para a matéria de cristologia, é essencial, que é o Deus que se fez homem. Ele usa de uma teologia tão profunda para tratar sobre relacionamento, sobre conflitos na igreja. Olha só, que a gente lê esse texto isoladamente, a gente talvez não perceba que Paulo está querendo ensinar a igreja alguns problemas de ego, alguns problemas de autoridade, enfim. E ele usa o texto, uma teologia cristológica do Deus que se fez homem, do 100% Deus, 100% homem, e ele faz de um grande teólogo, se faz um pastor. Paulo, ele pega toda a sua teologia e faz uma teologia para o chão da vida. Ele faz uma teologia para que seja aplicada na vida da igreja. E a gente já começa a aprender aí tudo que nós estudamos, tudo que nós pensamos, refletimos, se não revelar aquilo que Cristo quer para a igreja, não passará apenas de conhecimentos técnicos. A teologia tem que nos levar a parecer-se com Cristo. E Paulo, ele faz isso, ele pega toda essa teologia, mastiga e entrega para a igreja dele, olha, tenham em vocês a mente de Cristo, e traduz isso para a igreja. Então ele pega um pior problema da igreja, que é do ego, para tratar de problemas relacionais. Eu separei em três pontos muito rápidos. Não sou batista, mas já fiz a matéria de culto e pregação com o Nino, então a gente recebe uma certa influência. Então, tá em 3 pontos, mas não sou batista e sou um apreciador da homilética, e então aprendi com um professor que é um grande professor, acho que alguns passaram e alguns terão essa oportunidade. E professor, e que eu tive o privilégio de ser amigo, de tomar alguns cafés com ele. Deus me deu essa oportunidade. O primeiro ponto é a mente de Cristo. Diz assim no versículo 5, né? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. A vida de Cristo é o exemplo máximo para mim e para você. A gente imita a atitude de Cristo, o caráter de Cristo, a disposição, a sua autorrenúncia. E a nossa fé precisa estar pautada no exemplo de Cristo, no caráter de Cristo. Nós temos estudado lá na igreja um livro que chama-se Perigo, Líderes Tóxicos. E estamos falando sobre esse problema de lideranças tóxicas, manipuladoras. É um grupo de estudo da liderança e nós conversamos sobre isso. E quando a gente olha para a mente de Cristo, que eu vou falar a seguir, que se esvazia, nós vemos alguém que não tem ambição,
naquele momento de ser rei, e sim de servir. E a gente vê hoje, talvez todos que estão aqui, de uma certa forma, exercem algum tipo de influência sobre a vida de alguém, seja num amigo, enfim. E então, essa mente de Cristo é uma mente que está para servir. Porque se nós formos teóricos e teólogos e não resolver o problema daquele irmão que está ali pegando o trem, o ônibus cheio, que tem um filho que está com problema com drogas, que tem problemas no casamento, se da nossa teologia que nós estudamos não tiver a mente de Cristo e trazer essa teologia para a vida, não haverá frutos. Provavelmente nós estaremos uma ortodoxia sem prática. Isso vai nos deixar frio e talvez tóxicos, porque nós faremos uma teologia, de repente, por manipulação, por reconhecimento próprio, e a mente de Cristo, aquela que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tem até uma discussão que usurpação é você roubar, né? E Cristo não roubou em nenhum momento assim essa posição de Deus, porque ele era Deus. Mas ele se esvazia. E aí é o segundo ponto, que é o esvaziamento de Cristo, que nós vemos no 6, no 7, que ele diz, ó, sem forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, que esvaziou-se em algumas traduções, tomando em si forma de um servo e fazendo semelhante a homens. Olha só, Cristo, ele tem uma posição, ele é Deus, e ele se esvazia, mas ele não abre a mão de ser Deus, porque ele continua sendo 100% Deus e 100% homem. Mas ele abriu mão da glória, ele abriu mão dos privilégios, ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão do trono por mim e por você e pela igreja dele. Então, quando Paulo fala, olha, Cristo se fez homem, se esvaziou, e vocês estão aí brigando, vocês estão aí tomando partido com facções, aquele que se fez Deus, se fez homem, era Deus, se fez homem, e vocês estão aí. Então, ele, olha, se você não está aguentando, se você está com um problema, tenha a mente de Cristo. Se você acha que você está com a razão, tenha a mente de Cristo. Ele que nasceu pobre, usou uns paninhos quando era bebê, não tinha como entrar, entrou num jumentinho em Belém, não tinha onde reclinar a cabeça, teve até o túmulo que sendo emprestado, se esvaziou da posição de Deus, subiu no mais alto lugar de vergonha, que é a cruz do Calvário. E aí, a igreja dividida por partidos, líderes tentando seu auto-reconhecimento. Aquele que era Deus, se fez homem, se humilhou, e nós que somos homens, pecadores, tentando nos colocar numa posição sobre alguém, ou ser mais que alguém, não considerando o outro superior a nós mesmos, como nós aprendemos. E aí nós percebemos que Cristo ele tinha a responsabilidade e o privilégio, e ele abre mão dos seus privilégios, e ele se faz homem. E nós lidamos bem com responsabilidades, com cargos, com tarefas, às vezes com lideranças. Eu falo porque talvez seja um grupo mais específico hoje. Talvez quando a gente esteja pregando na igreja, a gente esteja assim, um pouco facetada, né, o público. Mas hoje, provavelmente, trata-se de pessoas que servem. Então, isso serve muito para a gente, porque nós temos responsabilidades, mas temos que saber lidar com privilégios que nos colocam. E nós temos que abrir mão desses privilégios. Privilégios talvez de alguém escutar um conselho e a gente se valer dessa posição para manipular, para reconhecimento próprio, ou se valer de um ministério para promoção pessoal, ou se valer disso para tomar partidos e definir situações a partir de uma posição egocêntrica. E Cristo nos ensina que os privilégios têm que ficar de lado, porque nosso papel é servir uns aos outros, assim como ele nos ensinou. Então, quando nós até pensamos em Páscoa, né, nessa passagem, essa libertação, nós
lembramos de tudo que Cristo nos ensina, e um desses ensinamentos é sobre o servir, é sobre a humildade que Cristo teve ao se fazer homem. E a gente aprende que a grandeza não está em se afirmar, ou se autoafirmar, ou se autopromover, está em se esvaziar. Pode parecer clichê, né? Mas assim, na sutileza dos nossos pensamentos, dos nossos atos, o que nós fazemos, por que nós exercemos nossos papéis, nossas responsabilidades, né? Por que nós servimos? Nós temos que entender que nós servimos porque Ele nos amou primeiro, porque somos feituras dele, assim como diz Paulo aos Efésios 2:10, somos feituras para as suas boas obras. Nós aprendemos que Cristo, e aí o terceiro ponto, no versículo 7 e 8, diz assim, no 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Assumindo forma de servo, ele não atuou como servo, ele foi servo de verdade. Cristo não assume um papel para impressionar. E a gente aprende, a gente vê qual que é o limite do amor de Deus, que é ilimitado, né? A limite aos olhos humanos, assim, até onde vai esse amor? Nós não conseguimos compreender. Nós sabemos que foi até a morte de cruz, ao sofrimento. E esse amor incondicional, ilimitado, é provado ali no madeiro, por vergonha, por dor, por maldição, se faz maldito por mim e por você. Ele não morreu por acaso, ele se entregou voluntariamente. E aí eu concluo fazendo essa aplicação pessoal para mim e para você. Queremos servir sem custo ou com custo? Cristo serviu até a morte. Se olharmos para dentro, nós temos que olhar uma teologia que precisa gerar prática, uma teologia que leva a nós, ao sedento, ao cansado, ao sobrecarregado, que leva essa pessoa mais perto de Cristo. Lembrar que Cristo, ele não se reteve aos privilégios e ele se tornou servo real, esvaziou-se da posição dele e obedeceu até a cruz. E depois a gente vê que ele foi exaltado, mas hoje a gente não... Hoje, como se tivesse outro, né? Eu paro aqui e para deixar essa reflexão. Sejamos humildes. Tenhamos a mente de Cristo. Que nossa teologia seja para servir, seja uma teologia para o chão da vida, não seja para impressionar, que com tudo que nós aprendamos, nosso caráter seja moldado como o caráter de Cristo. E a partir da nossa vida nós alcancemos pessoas, nós cuidemos dos machucados e que a Igreja do Senhor cumpra o seu propósito na terra, que é demonstrar o amor de Cristo. E eu e você, já entendendo que nós somos salvos, nós pratiquemos boas obras. Não sejamos líderes tóxicos, não sejamos manipuladores, não promovamos a divisão, que nós sejamos servos. O que mais vale é Cristo ser exaltado, não é nossa razão. Ele tinha direito e deixou o direito dele de lado. Hoje, se a gente tem um pinguinho de direito, bate na mesa e a gente talvez se exalte porque a gente acha que tem aquele direito. Então, lembremos de Cristo. Se está difícil, lembre-se, tenha a mente de Cristo. Ele se humilhou, se esvaziou. E um dia nós encontraremos com ele e seremos recompensados por todo aquele sofrimento, por todo esse sofrimento que nós temos hoje. A causa de Cristo é nobre, então mantenha-se firme com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que seja uma semana de reflexão, de muita humildade. Aquele que lavou os pés está à nossa disposição e nós, sem posição, estejamos à disposição uns dos outros. Deus abençoe e um abraço a todos. Amém. Obrigado, Murilo. Muito intenso e desafiador, principalmente para nós que estamos aqui finalizando e cursando teologia. Liderança é um assunto que é muito, muito vivo ultimamente,
e que a maioria das igrejas tem sofrido grandes problemas por falta de cuidado dos seus líderes, em como agir, como se comportar, de ter a humildade mesmo, de ter a mente de Cristo, de não querer ser igual a Ele, de não querer atrair coisas que não vêm de Cristo para dentro do seu ministério, né? E muito importante a gente cuidar disso, até porque já somos e seremos, né, líderes aí mais para frente. Eu acredito que todos aqui que estão estudando é porque sentem a necessidade de conhecer mais da palavra para se tornarem líderes melhores, né? E você fez uma pergunta aí muito importante, que é o porquê servimos. Na minha caminhada, eu tenho encontrado alguns cristãos. Hoje estou como líder de jovens, eu e minha esposa, e muitos não conseguem responder essa pergunta. Essa semana, inclusive, eu perguntei a eles, né? Fiz duas perguntas. Por que que vocês servem? E quem são vocês em Cristo? Porque muitas vezes a gente não consegue responder o porquê que a gente serve, porque a gente nem sabe quem nós somos diante de Cristo. E fica a reflexão para essa semana, como você falou, para que a gente possa ter realmente a mente de Cristo, de que mesmo cheio, não quis ser igual a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Queria estar orando para estar encerrando esse culto. Pai amado, querido Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti tudo que foi falado aqui essa noite, Pai. Pai, que a gente possa crescer no Teu Espírito Santo, no agir, a gente possa ser preenchido, Pai, esvaziado de tudo que vem do mundo e preenchido com tudo que vem do Senhor, Pai. Para que possamos ter cada vez mais a mente de Cristo, Pai. Para que sejamos líderes fortes, fortes na Tua palavra, fortes no caminhar contigo, fortes em oração, Pai. Que a gente entenda quem é o nosso inimigo, Pai. Que não lutamos contra homens, mas lutamos contra principados e potestades, Pai. Lutamos contra forças que são espirituais, Deus. Pai, que a gente possa ter o nosso caráter transformado, para que o nosso caráter seja cada dia mais próximo do caráter de Cristo, Senhor. Que realmente a gente use a palavra e que a gente tenha a referência de Cristo para transformar a nossa vida, Senhor. Que não seja apenas um momento, Pai, de estarmos aqui reunidos e ouvir, mas que a gente possa colocar em prática tudo que foi falado aqui, Senhor. Desde o testemunho do Fausto, a mensagem do Murilo, Pai. Que eu tenho certeza que gerou transformação nas nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adriana, passo a palavra para ti. Queremos agradecer de verdade ao convite. Queria agradecer também ao Murilo, Fausto, que se colocaram à disposição. O Murilo que puxou a ideia aí, organizou a gente de forma aí de Deus mesmo, que cuidou de tudo. Só tenho a agradecer mesmo. E agradecer também, né, como eu já falei no início, a Adriana, pelo convite, pelo desafio, que crente é assim, crente vive de desafio, e crente quando vê o desafio se joga de cabeça. Para nós, com certeza, é um privilégio, uma honra estar cultuando com os irmãos que estão estudando conosco, que estão nessa caminhada aqui na FLAM, então só tenho a agradecer de verdade. Amém. Eu também quero agradecer. Quero agradecer ao Felipe, que conduziu tão bem o culto, para a honra e glória do Senhor. Agradeço ao Fausto pelo testemunho, mais uma vez, né, Fausto? Sempre nos abençoando com as suas experiências. E agradeço ao Amém, Murilo amém. por ter aceitado, né, o desafio de trazer a mensagem num curso de teologia. É um desafio grande mesmo. Então, muito obrigada, Murilo. Você quer falar, Fausto? Pode falar. Quando o Murilo me fez o convite, né, para se eu podia
dar um testemunho. Eu até comentei com ele, falei assim, é, nós não podemos fugir, não. Se nós temos oportunidade de glorificar a Deus, seja um testemunho, seja um milagre, uma bênção recebida, nós temos que testemunhar, né? Cada vez que nós testemunhamos, nós edificamos a vida do nosso irmão e nós envergonhamos o inimigo. É verdade. Então, muito obrigada. E eu quero agradecer a todos e todas que participaram. Que bom que você veio, né? Acessou o culto, privilegiou, né? Prestigiou os seus colegas. Isso é muito importante. Então, muito obrigado por você estar aqui online, abriu mão dos seus afazeres, que com certeza são muitos, mas com isso você está dizendo que o culto ao Senhor, a comunhão com os irmãos é algo muito importante para você. Então, muito obrigada. E eu quero lançar aqui o desafio, né? Vai ficar aqui o desafio para os próximos alunos, as próximas alunas que quiserem pregar, testemunhar, conduzir o culto. É só falar comigo. Manda mensagem para mim, Adriana. Eu queria trazer a mensagem no próximo culto, tá? E aí a gente passa as orientações, tudo direitinho, tá bom? É muito bom, gente, para nós da Flan. É uma alegria imensa ver vocês já atuando, pregando, testemunhando. Isso é uma alegria muito grande, porque a gente vê que não é só um curso de teologia, é um curso de teologia prática, como o Murilo colocou muito bem na mensagem, né? É a prática, é a vivência. Então, isso é muito valioso. Então, ó, tá lançado o desafio. O próximo culto vai ser no início de maio e eu quero ver vocês pregando, vocês testemunhando, tá ok? Meus irmãos e irmãs, muito obrigada. Que Deus os abençoe grandemente. Uma ótima noite na presença do Senhor e bons estudos. Não se esqueçam, né, que nós temos que fazer a entrega dos trabalhos no dia 7 de abril. Então, se esforcem para isso, tá? Para entregar esses trabalhos na data certinha, para vocês não terem complicações. Deus os abençoe. Muito obrigada. Uma excelente noite na paz do Senhor. Boa Obrigada, noite. Paz do gente. Senhor a todos, Tchau. Deus irmãos. Amém. abençoe A a Boa paz noite. da paz. noite. Um Deus abraço. abençoe a Obrigado. todos. Amém. Boa noite.
Gente, Senhor.